Muito bem, no vídeo de hoje nós vamos conversar um pouco sobre Doutor Passavento, que é um romance do Henrique Villa-Matas, publicado originalmente em 2005, e esse daqui é o livro então que encerra a tetralogia do autor com toda a sua dialética entre a afirmação e a negação da literatura, a formação e a dissolução da identidade, o silêncio e a escrita e por aí vai. Por conta disso, esse livro recupera vários aspectos que já estavam postos nos romances anteriores dessa tetralogia, concluindo discussões que tinham começado desde lá de Bartleby e Companhia, que é o primeiro livro dessa série, escrita pelo Villa-Matas e que eu acabei lendo ao longo deste ano de 2020. E evidentemente que eu já fiz uma série de vídeos sobre os outros livros dessa tetralogia. Então as discussões começam aqui em Bartleby e Companhia. Na verdade, essas discussões que o Villa-Matas encerra aqui em Doutor Passavento haviam começado bem antes, quando ele publica em 85 aqui o História Abreviada da Literatura Portátil, que é um livro sobre o qual também falei recentemente aqui no canal. Então vou deixar lá embaixo o link para uma playlist onde constam todos os vídeos que eu fiz sobre os livros do Villa-Matas até hoje por aqui. Então, como eu vou tentar mostrar um pouquinho ao longo deste vídeo, algumas das discussões que nós temos aqui já estavam presentes desde este livro aqui de 85, então são discussões bastante antigas dentro da obra do Villa-Matas. Mas enfim, o fato então é que essa tetralogia do autor, ela sistematiza certas discussões desde aqui do Bartleby e Companhia, passando pelo Mal de Montano e por Paris Não Tem Fim, até chegar finalmente aqui no Doutor Passavento. Então veja, mas ainda que encerre todas essas discussões, aqui o Doutor Passavento é um livro que apresenta mais explicitamente uma coesão narrativa, fazendo com que este seja um romance ainda mais digressivo do que os outros dessa série. Porque eu não sei se você se lembra disso, e evidentemente que aí seria muito interessante que você assistisse aos outros vídeos, pelo menos sobre esses outros romances da tetralogia do autor, porque naqueles vídeos eu comentei um pouquinho que esses livros, eles são bastante diferentes quando a gente pensa na forma deles. Então, eles são textos que brincam bastante com novas possibilidades estruturais da narrativa. Se a gente pensa aqui em Doutor Passavento, esse é um livro que ele tem uma coesão formal muito mais bem estabelecida, digamos assim, mais até do que lá o Mal de Montano. Então é bastante interessante pensar em como este livro ele dá continuidade a certas discussões, mas a partir de uma nova forma. E quando a gente pensa nessa tetralogia do autor, ela tem algumas características que lhe são próprias, digamos. Então nós temos aqui textos que são autorreferenciais, que por comentarem o próprio processo de escrita dão a ilusão de que estão sendo feitos enquanto nós estamos lendo. Nós temos aqui livros marcados pela hibridez formal, investindo sobretudo no ensaio como um gênero de afirmação do eu, ainda que aqui neste romance esse mesmo gênero que nasce lá com Montaigne seja usado para negar o eu, e o Montaigne é um personagem, digamos, que já havia aparecido antes lá no Mal de Montano, não é por acaso que o nome do personagem é Montano. Só que agora o Montaigne ele acaba sendo citado diversas vezes aqui pelo narrador de Doutor Passavento, sobretudo na primeira parte do romance. Além disso, aqui neste romance de 2005, essa forma híbrida acaba reforçando a ideia de que nada é fixo, tudo é passageiro, já que o próprio narrador, como seu nome sugere, está sempre transitando por lugares de passagem, digamos assim. Outra característica muito recorrente nessa tetralogia do autor é o deslizamento entre o real e o ficcional. E aqui neste romance, esse deslizamento ele acaba acontecendo também entre o geográfico e o imaginário. Outra coisa que vai ser muito importante aqui é a gente pensar na discussão sobre a falência do eu. Então lá no Bartleby e Companhia, essa falência acontecia por conta do silenciamento do eu desses autores que deixavam de escrever.
Quando a gente pensa no Mal de Montano, essa falência do eu aparece quando a gente pensa nesse narrador que está doente de literatura. Quando a gente pensa lá em Paris Não Tem Fim, essa doença ela acaba aparecendo graças ao tema e à discussão sobre a autoficção. E aqui em Doutor Passavento, esse tema aparece quando nós pensamos na questão da loucura que vai ficar posta aqui em vários momentos. Outro tema que, de certo modo, dá certa coesão aos livros dessa tetralogia é o tema do desaparecimento do autor. E isso está presente lá em Bartleby e Companhia, quando nós pensamos nesses escritores do não, nesses escritores que se negam a escrever. Esse tema está presente quando nós pensamos no escritor doente de literatura do Mal de Montano, quando nós pensamos no escritor que desaparece diante do passado lá em Paris Não Tem Fim, e esse tema, ele ganha ainda mais força aqui em Doutor Passavento, justamente porque aqui nós temos um narrador que é um escritor que decide desaparecer de fato. E daí o livro ele já começa da seguinte maneira. A primeira fala mais direta do personagem narrador é a seguinte: de onde vem a sua paixão por desaparecer? Meu amigo desejava saber de onde vinha aquela ideia de desaparecer que eu tanto anunciava em escritos e entrevistas, mas que acabava nunca colocando em prática, e daí ele continua. Então veja, logo no começo aqui de Doutor Passavento, nós já temos de maneira explícita esse tema, e esse tema também havia aparecido lá na epígrafe do Mal de Montano, que é uma frase do Blanchot que diz: como faremos para desaparecer? Mas enfim, outra característica muito recorrente nos livros dessa tetralogia é a textualização do autor, que acontece graças ao recurso autoficcional ou autobiográfico, em alguns casos, que permite a identificação, digamos, a confusão entre autor e narrador, ao mesmo tempo em que demonstra que a escritura e a escrita são uma mesma coisa, e eu já falei bastante sobre isso nos vídeos anteriores sobre essa série de livros. Outra característica muito importante é a construção de uma geografia caleidoscópica e atomizada. Então, ao descrever pedaços de Paris, o narrador acaba fazendo com que a cartografia narrativa, digamos, se aproxime do recurso intertextual, que também se constrói a partir de ecos de outros textos, e isso acaba tornando a narrativa labiríntica, sendo que esse recurso, a intertextualidade, é bastante frequente em todas as obras do Henrique Villa-Matas. Outra característica importante nessa série de livros é a noção de que a escrita é uma arte performática, já que esses narradores constantemente trocam de identidade, eles vestem diferentes máscaras ao longo da narrativa com a intenção de ser outras pessoas e assim desaparecer, seja por meio da própria obra, seja por meio de obras alheias. E além disso, essa ideia da escrita como uma arte performática também aparece quando nós pensamos nessas formas híbridas adotadas pelo Villa-Matas, essas formas que acabam se comportando como se fossem outras. Existe aqui também, ligando esses 4 livros, a presença de autores-chave, digamos, para a estruturação de cada romance. Então, lá no Bartleby e Companhia, nós tínhamos a figura do Melville, que é o autor de Bartleby, o Escrevente. Quando nós pensamos no Mal de Montano, nós temos o Blanchot. Quando nós pensamos no Paris Não Tem Fim, nós temos o Hemingway. E quando nós pensamos aqui em Doutor Passavento, nós temos o Robert Walser, que é uma das grandes obsessões do Villa-Matas. E por fim, pensando nessas características gerais da tetralogia, nós temos a construção de textos que são rizomáticos e descentralizados, de modo a caracterizar aquela que seria a literatura do próximo milênio. E todas essas características, todas essas reflexões tomam forma aqui neste romance a partir da relação entre o personagem título e os lugares por onde ele vai passando, principalmente quando nós pensamos em um hotel de Paris, onde o narrador se hospeda quando ele decide desaparecer, e um sanatório na Suíça, para onde este narrador vai quando ele percebe que
precisa desaparecer por meio da escrita também, e para poder fazer isso, ele acaba replicando, digamos, ele acaba se fazendo passar por um duplo, de certa maneira, do Robert Walser, que é um autor que passou os últimos 23 anos de sua vida internado anonimamente em um sanatório da Suíça. Só que, se a gente pensa nessa questão espacial, geográfica do romance, enquanto em Paris não tem fim existia um tom ambíguo entre o elogio e o vitupério à cidade, aqui em Doutor Passavento, Paris acaba ganhando contornos melancólicos. É uma cidade descrita liricamente quase como em uma elegia. Por isso, ora ela é uma cidade fantasma, ora ela parece descrita quase como em um mapa de maneira bastante minuciosa. E essas oscilações acontecem principalmente graças à projeção da subjetividade do narrador, que vai caçando a cada nova esquina novas possibilidades de encontrar literatura. Então, se em Paris não tem fim a cidade era um duplo do narrador, aqui ela vai ser um duplo da obra do próprio Vila Matas, já que Paris é o lugar propício à intertextualidade, segundo fica dito aqui neste livro de 2005. E se nós estamos falando de um sujeito que vaga pelas ruas de Paris, não tem como não fazer uma associação com o Flaner baudelairiano, que nada mais é do que um sujeito que desaparece na multidão. E o tema do desaparecimento é uma das grandes questões, não apenas deste romance, mas também de toda a tetralogia. Só que o Flaner do Vila Matas é meio avesso à multidão, justamente porque ele é um escritor famoso que quer se manter incógnito, quer se manter ali no anonimato. E isso faz com que ele fique meio neurótico em vários momentos aqui desta narrativa. Porém, independente de toda essa postura nova adotada pelo Flaner do Vila Matas aqui, o fato é que esse tipo de personagem parece aproximar a subjetividade do sujeito moderno a determinados espaços geralmente ligados a centros urbanos. E isso acontece desde lá do Baudelaire, que, como eu disse no meu vídeo sobre o Rimbaud, eu fiz recentemente um vídeo aqui no canal sobre a poesia do Rimbaud. Caso você não tenha visto aquele vídeo, eu sugiro que você o veja. Mas enfim, naquele vídeo eu comentei rapidamente sobre o Baudelaire, sobre essa ideia do Flaner que nasce com ele, e disse que esse tipo de personagem, desde lá do Baudelaire, tinha uma postura bastante ambígua ao elogiar e ao mesmo tempo tensionar as relações que se estabelecem no espaço urbano, de modo a negar o progresso como uma categoria positiva. Me parece que nisso o Vila Matas acaba se aproximando dessa tradição, já que ele beira o apocalíptico ao tratar aqui desse tema do desaparecimento, que já havia, enfim, sido colocado de maneira muito mais suave, digamos, nos livros anteriores. O fato, então, é que esse Flaner, ironicamente, se afasta da multidão das ruas e se tranca em um quarto de hotel, de modo que aquele caráter de louvação, aquele caráter de crítica à modernidade presente lá no Baudelaire, quase não aparece aqui em Doutor Passavento, já que, mesmo quando descreve uma determinada rua, por exemplo, percebe-se que esse narrador está pensando nessa rua como um símbolo de algo maior, seja como um símbolo da literatura, porque essa rua foi povoada por escritores, seja como uma espécie de metonímia de Paris. E nesse sentido, a rua em que fica esse hotel, onde o narrador se hospeda, é como se fosse uma Paris miniaturizada, assim como páginas depois o sanatório funcionaria metonimicamente como uma Suíça em miniatura. E isso recupera toda uma discussão que estava presente desde lá aqui do História Abreviada da Literatura Portátil,
porque os personagens deste livro aqui, eles têm essa intenção de tornar tudo miniaturas, né? Eles têm essa intenção de fazer obras que sejam portáteis, que sejam, enfim, facilmente carregadas em pequenas maletas. E é bastante interessante pensar em tudo isso, porque ao longo do livro, o narrador, pensando nessa relação entre o narrador e essa rua, esse narrador ele vai ficando cada vez mais obcecado conforme ele vai, enfim, pesquisando sobre as personalidades que moraram naquela rua. E a partir dessa obsessão do narrador, a gente vai percebendo que ele está perdendo a sanidade de maneira cada vez mais evidente. Mas o fato então é que, se lá em Paris não tem fim, o Vila Matas dissolve a noção de identidade a partir das memórias que o narrador tinha da cidade quando de sua juventude, aqui ele dissolve o próprio espaço da cidade ao reduzir tudo ao mínimo. Então ele faz com que toda uma cidade se restrinja a uma única rua. De modo que aqui neste livro, essa rua acaba se confundindo com a literatura e com as memórias que esse narrador tem, e assim os limites que separam o interno e o externo acabam se desfazendo, criando um grande labirinto discursivo e arquitetônico, que é bastante interessante porque, ao mesmo tempo em que a gente percebe que aquilo ali é apenas uma rua, o modo como esse narrador descreve essa rua, quando ele já está ficando meio maluco, faz com que a gente pense que essa rua seja gigantesca e cheia, enfim, de prédios e coisas do tipo. Graças a isso, então, esse personagem título flana pelas ruas e pela história da literatura ao recuperar vários autores, promovendo com isso o deslizamento entre a Paris ficcional, ou seja, a Paris dos livros, e aquela Paris que é a cidade real e que existe de fato. E essa indistinção entre essas duas cidades vai se tornando tão evidente que tem um determinado momento que a gente não sabe se o narrador está caminhando pelas ruas ou se ele está pensando nessas ruas como se ele estivesse caminhando por elas. Então, a caminhada, que o ato de caminhar aqui é um ato ao mesmo tempo interno e externo. Ele é objetivo e subjetivo, já que muitas das vezes esse narrador nem sai do quarto para poder fazer essas suas caminhadas. Não por acaso, em dado momento, o tal doutor Passavento aqui diz que ele teme ter sido abduzido por essa rua, porque essa rua está enlouquecendo ele aos poucos. Esse tema da loucura promovida pela cidade também é algo moderno e que de certa maneira recupera lá o Baudelaire, porque se a gente pega textos lá do Splendide Paris ou mesmo do As Flores do Mal, a gente percebe que essa questão da loucura está muito atrelada ao espaço urbano para o Baudelaire. Até mesmo por conta dessa vida frenética dos centros urbanos, essa loucura acaba aparecendo bastante. Esse narrador enlouquece, de certa maneira, porque ele está sendo exposto constantemente a um excesso de informações que acabam fazendo com que ele se desestabilize, se descentralize, digamos. E se nos romances anteriores do Vila Matas, pensando nessa tetralogia, a noção de indivíduo cartesiano era posta em xeque por conta do jogo de representações, aqui o Vila Matas mostra ao leitor que essa mesma noção já não era mais possível, porque não é mais possível associar o indivíduo ao pensamento. Então a gente está pensando de maneira cada vez mais problemática, e isso é digamos, essa rasura do sujeito cartesiano, daquele sujeito coerente, aquele sujeito que é único, enfim. Essa rasura do sujeito já estava presente nos livros anteriores e acaba se confirmando aqui em Dr. Passavento. E aí vem a grande questão, que é: o objetivo deste narrador é desaparecer. Mas como que ele vai desaparecer em tempos de internet, por exemplo? Como ele vai desaparecer? E para poder fazer isso, ele vai para Paris, que é o grande centro cultural da Europa, quando a gente pensa, enfim, em termos de literatura e etc. Então, desaparecer implica na anulação do indivíduo. Como esse indivíduo vai se anular
diante desses vários estímulos externos que, enfim, marcam a vida contemporânea. E esse tema, ele já estava presente na obra do Vila Matas, mesmo quando a gente pensa em um livro anterior a essa tetralogia do autor, que é aqui em Suicídios Exemplares. Por quê? Este livro ele reúne alguns contos, e todos esses contos falam de pessoas que estão pensando ou que de fato cometem ou que tentam cometer suicídio. E um desses contos aqui chama-se A Arte de Desaparecer, né? Nesse conto a gente tem a história de um professor, eu não me lembro agora exatamente do que, acho que de educação física, e esse professor é um escritor secreto, então ele escreve várias coisas, mas ele nunca publica, até que ele se aposenta, como ele não tem mais nada para fazer, ele começa a publicar esses textos que foi escrevendo ao longo da vida, e assim ele começa a fazer um sucesso cada vez maior, e por conta desse sucesso, esse personagem aqui desse conto do Vila Matas decide que o melhor a fazer é desaparecer ali daquele lugar onde ele vive. Ainda pensando nessa questão toda da loucura do personagem título do romance de 2005, juntamente com o tema do desaparecimento, a loucura acaba aproximando bastante o Dr. Passavento a O Mal de Montano, porque os dois livros são bastante quixotescos, digamos assim. Então, o narrador lá do Mal de Montano era quase um Dom Quixote lutando contra os moinhos de vento que teoricamente destruiriam a literatura. Já o narrador aqui de Dr. Passavento tenta desaparecer na vida real, porque ele fala sempre do desaparecimento em seus livros, ou seja, ele quer levar para a vida algo que existe apenas no campo da literatura, que é basicamente o que faz o Alonso Quijano lá em Dom Quixote. E esse também é um tema que é bastante frequente nos textos do próprio Henrique Villa-Matas, mas enfim. Tão importante quanto a rua, né, voltando à questão que acabou desencadeando todo esse prolegômeno sobre a loucura e etc e tal, mas enfim, voltando à rua, tão importante quanto ela para pensar essa flânerie proposta pelo Vila Matas aqui é o quarto de hotel onde este narrador se hospeda, já que é nesse quarto que o personagem título aqui vai escrever em seu diário, que nada mais é do que o livro que nós estamos lendo. E como eu disse em vídeos anteriores sobre a obra do Vila Matas, a forma diário, e não apenas, eu falei isso também, se não me engano, no meu vídeo sobre o quarto de despejo, mas enfim, quando a gente pensa na forma diário, essa forma é bastante ambígua porque ela brinca com a referencialidade e com a representação, já que o diário pode ser 100% real ou ele pode ter algumas pitadas de ficção ali no meio, né? Ou ele pode ter essas duas coisas ao mesmo tempo. E além disso, a escrita íntima do diário também é vista aqui por esse narrador como uma forma de desaparecer, já que a escrita do diário é uma escrita sem leitores, digamos, né? Você escreve um diário apenas para que você leia. E esse é um tema que também estava presente lá em O Mal de Montano. Mas enfim, esse quarto de hotel é ao mesmo tempo o lugar que representa a segurança dessa voz que se constrói quando escreve, mesmo que essa voz tenha como interesse principal se desconstruir ao desaparecer, mas esse quarto também funciona quase como uma cela que permite que o narrador se contente em olhar para o mundo lá fora através apenas de uma janela. Então veja, novamente, nós temos aqui um jogo bastante interessante que dissolve o interno e o externo, que acaba confundindo permanência e impermanência, enfim, o quarto e a rua, a loucura e a sanidade, a tranquilidade e o alarido, enfim, do centro urbano e por aí vai. Porque afinal de contas, o hotel é um espaço da efemeridade, da impessoalidade. O hotel é um não lugar, e eu falei isso no meu vídeo sobre O Retorno, que é um romance da Dulce Maria Cardoso que eu li ao longo de 2020 também.
para a minha meta literária deste ano. E mais, se a partir de certo momento, de certo ponto, o narrador decide que ele vai desaparecer por meio da escrita, então o quarto de hotel também é o lugar do desaparecimento, já que é nele que o narrador está escrevendo o seu diário. De modo que o desaparecimento aqui é, antes de mais nada, estético. Então não é simplesmente o autor que desaparece fisicamente, mas também um autor que desaparece em termos da literatura que ele produz. Por isso, como o hotel é um entrelugar, a lógica binária que separa o dentro e o fora, o público e o privado, essa lógica não funciona mais, ainda que, curiosamente, a percepção temporal do narrador se altere. Então, quando ele está na rua, tudo é um frenético alarido para recuperar lá um poema das Flores do Mal do Baudelaire. Ao passo que, no quarto, parece que existe um tempo que é eterno, um tempo que foi suspenso, como se tudo fosse ali um eterno presente, e isso tem bastante relação com a forma diário, já que essa forma atualiza sempre o seu discurso. Outra coisa bastante importante é o nome desse personagem título, né? Porque veja, tanto a palavra passa quanto a palavra vento que compõe o sobrenome desse sujeito aqui, já indicam uma identidade que é mutável, uma identidade que não é fixa. Além disso, esse nome parece sugerir que nós estamos falando aqui de um sujeito que é quase intangível e, portanto, um sujeito que é proteico, quase um fantasma, e isso me lembrou bastante de um romance que o Vila Matas publicaria alguns anos depois, que é aqui Ar de Dylan, que foi o primeiro livro do autor que eu li, também já fiz vídeos sobre ele aqui no canal, e esse daqui é um livro que também mostra pra gente o quão rarefeito é o sujeito contemporâneo, e ele faz isso ao contar aqui sobre o Vilnius Lancaster, que é esse sujeito que parece o Bob Dylan, justamente porque o Bob Dylan, como ele assumiu diferentes personalidades ao longo da carreira, diferentes imagens ao longo da carreira, ele é, segundo a argumentação do Vila Matas, um sujeito bastante rarefeito. Não é por acaso por isso que o Bob Dylan ele aparece em vários livros do Vila Matas. Por exemplo, aqui no Dr. Passavento, o Bob Dylan ele é citado umas 2 ou 3 vezes pelo narrador. Mas enfim, finalmente, pensando ainda nesse nome do protagonista, esse nome ele lembra o nome de um personagem que está lá no Dom Quixote, que era o Passamonte. Ou seja, a origem, e isso também é sugerido aqui em um determinado momento do romance, mas enfim, a origem do nome com o qual o narrador se identifica já aponta para a literatura, já aponta para a representação e já aponta para a loucura, que são 3 temas muito caros ao Dom Quixote. Por isso, o personagem título aqui é bastante opaco, ele é fragmentado, plural, descentralizado, transparente, e isso reveste o livro em uma atmosfera absolutamente incerta, como se tudo aqui fosse meio cinzento, vago, como se tudo fosse tão rarefeito quanto o próprio personagem protagonista, que também é o narrador. Pois bem, o livro se divide então em 4 partes, e cada uma dessas partes tem um título que já aponta para uma discussão que é quase teórica sobre a arte de desaparecer. Então, o primeiro capítulo chama-se O Desaparecimento do Sujeito. E nele nós somos apresentados então a este narrador, que é o Andrés Passavento, um escritor bastante famoso, com vários livros publicados e que vive indo em feiras e eventos literários. Então talvez o Andrés Passavento queira desaparecer exatamente porque ele está sempre em evidência e ele acredita que isso acabe, enfim, prejudicando um pouco a sua relação com a própria obra. Não por acaso, esse escritor, que é o narrador aqui do romance, tem como tema frequente em sua obra a ideia do desaparecimento, e ele está indo dar uma palestra exatamente sobre isso a partir da relação entre ficção e literatura. Quando, no meio do caminho, por um acaso do destino, ele decide desaparecer. Isso porque durante a viagem de trem,
esse narrador sonha com um doutor chamado Pasavento, e depois, quando ele chega à estação final ali, o Andres vê um motorista de táxi segurando ali uma plaquinha com o seu nome escrito, só que esse nome ele está errado, né? E daí o narrador, diante daquele erro ali no nome, ele hesita, e durante essa hesitação do narrador, um outro homem se dirige até o motorista de táxi, se identifica como aquele nome que está anotado ali na placa e vai embora como se estivesse com isso tomando o lugar deste personagem que é o narrador aqui do livro. E assim, ao ser substituído, o narrador decide aproveitar essa fatalidade do destino para desaparecer de fato. A partir disso, ele viaja para vários lugares e a cada lugar ele vai assumindo novas identidades, novas memórias, criando e interpretando novos personagens. E daí existem dois trechos que me parecem bastante interessantes. O primeiro deles está na página 85 e diz o seguinte: numa tentativa de solucionar tudo isso, numa tentativa de afastar o modesto infortúnio, passei a pensar no Dr. Passavento como se esse homem não fosse eu mesmo, e sim um personagem que eu tivesse inventado. Esse doutor seria um homem novo, com a mesma consciência de ser único que eu tinha antes, quando me chamava Andrés Passavento, ainda que nesse caso escassa, para não dizer nula, biografia. Devia pensar numa para ele? De qualquer modo, sabia algo muito concreto. Conhecia seu presente. O Dr. Passavento era um homem que, recém-aparecido no mundo, sentia-se já desaparecido ou separado deste. E daí na página 175 existe um outro trecho que também, de certo modo, acaba demonstrando muito bem essa confusão entre o narrador e esse personagem que ele cria. Daí na página 175 é dito o seguinte: na manhã de 1º de janeiro, ao acordar de sonhos intranquilos, me encontrei em minha cama metamorfoseado num doutor em psiquiatria, no qual outro médico, sem dúvida um médico monstruoso, havia implantado durante a noite uma memória tão completa como artificial, uma memória estranha e sem fissuras, uma memória muito diferente da que eu tinha antes de dormir. Eu tinha passado a ter única e exclusivamente a memória do Dr. Passavento, essa memória e nenhuma outra. Minhas outras lembranças tinham ficado todas pulverizadas, todas exceto as da noite anterior, a noite de fim de ano. Mas se eu quisesse memorizar algo mais sobre a pessoa que eu fora antes daquela noite, devia recorrer aos cadernos nos quais, como pude ver depois de uma rápida folheada, me dedicava a contar a história de meu desaparecimento. Então veja, esse tema de uma memória herdada, digamos assim, ou de uma memória que acaba sendo alterada, também apareceria lá em Ard Dylan, porque lá o Vilnius Lancaster, que é o personagem que parece com Bob Dylan, ele bate a cabeça e depois desse acidente ele começa a ter a memória do pai que acabou de falecer. Mas enfim, pensando ainda nessa relação entre este narrador e esse personagem que ele cria, que é o tal do Dr. Passavento, por exemplo, ele inventa memórias da infância desse doutor chamado Passavento, que é um especialista em melancolia e um escritor iniciante. Mais pra frente, né, pensando em outro momento da narrativa, quando esse personagem está na Suíça, ele diz que ele se chama Dr. Pynchon, e conforme ele vai mudando de nome, ele vai também desaparecendo, que é algo que estava proposto lá desde o Mal de Montano. O narrador lá do Mal de Montano, ele vê essa relação entre a dissolução da identidade e o desaparecimento do sujeito. Só que aqui, esse desaparecimento é também um desaparecimento da própria escrita, já que o narrador tenta emular os chamados microgramas do Robert Walser e passa a escrever com uma letra cada vez menor, de modo a tornar a escrita quase invisível, recuperando todo aquele texto invisível que nós tínhamos nas notas de Bartleby e companhia, por exemplo. Daí, caso você não saiba a que eu estou me referindo, eu sugiro que você veja o meu vídeo sobre aquele livro do Vila Matas, porque aquele livro ele tem uma construção estrutural bastante interessante e que joga com essa dicotomia entre a visibilidade e a invisibilidade. Então veja, não sei se você percebe, mas a partir do momento em que esse narrador começa a escrever
de maneira cada vez mais diminuta, ele acaba fazendo uma escrita que é portátil. E isso lembra bastante a postura dos Shandies, que são os personagens aqui do História Abreviada da Literatura Portátil. E é sempre bom lembrar que os Shandies são uma sociedade secreta e, portanto, eles deveriam permanecer anônimos, eles deveriam desaparecer. Tanto é assim que o lema deles é: se for falar alto, nunca diga eu. Então veja, esse tema da negação do sujeito acaba ligando, acaba aproximando esses dois livros. E foi exatamente por conta disso que eu disse lá no meu vídeo sobre a História Abreviada da Literatura Portátil que este livro poderia ser considerado um preâmbulo, uma introdução ao que viria anos depois lá com essa tetralogia do autor. Inclusive, a epígrafe aqui de História Abreviada da Literatura Portátil, ela poderia oferecer ao leitor uma boa chave de leitura para os livros dessa tetralogia, sobretudo aqui para Doutor Passavento, porque a epígrafe diz o seguinte: o infinito, meu caro, é bem pouca coisa, é uma questão de escrita. O universo só existe no papel. Então veja, o Doutor Passavento aqui, ele desaparece justamente porque ele é feito de linguagem. Ele habita um universo que só existe no papel. Então ele acaba se tornando ao longo do livro uma presença ausente ou uma ausência presente, já que ao escrever ele acaba se tornando outro. Portanto, desde o primeiro capítulo aqui do livro, já estão postas todas as discussões que vão estar presentes ao longo de todo o romance, como por exemplo naquele trecho que eu li agora há pouco aqui de Doutor Passavento, em que um personagem pergunta ao narrador de onde vem esse seu interesse pelo desaparecimento. Mas enfim, pensando ainda na estrutura do romance, o segundo capítulo chama-se O que se dá por desaparecido. E nele o Passavento vai se ausentando cada vez mais conforme reescreve sua autobiografia, de modo a tentar produzir novas verdades sobre a própria vida. Ou seja, para desaparecer como sujeito, o narrador recria a própria individualidade de maneira falseada, que é basicamente o movimento de um autor que se converte textualmente em personagem ao escrever uma autoficção ou uma autobiografia, e essa é uma discussão que nós já tivemos lá no vídeo sobre O Paris Não Tem Fim. E é exatamente por conta disso que o narrador aqui acaba contando a própria história como se ele estivesse falando de uma pessoa completamente diferente, que é esse tal Doutor Passavento, que nada mais é do que uma identidade que esse narrador assume em dado momento da vida. Mas o curioso é que, mesmo querendo desaparecer, e essa é a sua grande obsessão ao longo do romance, esse narrador acaba conferindo sempre, por exemplo, seu endereço de e-mail ou site de notícia, ou sites de notícias, para ver se alguém deu pelo seu sumiço. Ou seja, e isso é uma coisa que chega a ser, coitado, até patético nesse narrador. Porque veja, ele quer desaparecer, mas ao mesmo tempo ele quer ser encontrado, ou no mínimo, ele quer ser notado pelos seus leitores, pela sua família, pelos seus amigos, pelo seu editor, enfim, já que só assim esse desaparecimento teria algum sentido. Porque veja, não faz sentido nenhum uma pessoa desaparecer se ninguém notaria esse desaparecimento. Então ele quer sumir, mas ao mesmo tempo ele quer ser notado. E antes que eu me esqueça, outro ponto de contato entre Doutor Passavento e um livro anterior do Vila Matas é a conduta desse narrador, que parece com a de um espião que vai assumindo diferentes identidades secretas enquanto vigia as pessoas pela janela do hotel onde se hospeda lá em Paris. E isso me fez lembrar bastante o que nós temos aqui em Estranha Forma de Vida, que é um romance do Vila Matas, sobre o qual também já fiz vídeo aqui no canal. E neste livro ele faz uma associação bastante interessante entre literatura e espionagem. E me parece que esse narrador aqui de Doutor Passavento, ele é também em vários momentos muito próximo de um espião. Mas enfim, o capítulo seguinte aqui do livro, né, o capítulo 3, chama-se O Mito do Desaparecimento. E a partir desse capítulo,
as contradições do narrador vão se tornando cada vez mais evidentes, né? Essa espécie de loucura que vai se apossando dele vai se tornando cada vez mais clara ao leitor, já que ao mesmo tempo em que ele desaparece a cada nova identidade, o Passavento expõe ao leitor esse processo de criação de novas máscaras. Então, ao contrário do narrador, por exemplo, lá do Mal de Montano, que criava novas máscaras sem avisar nada ao leitor, nós somos cúmplices do Passavento, já que nós sabemos que aquela nova pessoa, que aquela nova identidade acaba escondendo uma identidade, uma pessoa que lhes são anteriores. Então, esse fingimento do narrador se aplica apenas aos personagens, já que para o leitor ele continua sendo sempre o mesmo, de maneira que esse desaparecimento dele é apenas artificial, já que ao mesmo tempo em que ele se concretiza, esse desaparecimento se concretiza, ainda sobra sempre algum resíduo da voz original ou da voz primeira, enfim, deste narrador. Além disso, a partir deste ponto da narrativa, do terceiro capítulo, o leitor já percebeu de maneira um pouco mais evidente que este narrador está tentando se aproximar ali, por exemplo, da Agatha Christie, que desapareceu por 10 ou 11 dias, alguma coisa do tipo, em 1926. E durante esse seu desaparecimento, a Agatha deixou várias pistas falsas que acabavam apontando para o seu suicídio. E essa ligação entre o desaparecimento e o suicídio também vai estar presente aqui em Dr. Passavento, assim como esteve presente lá em alguns dos contos de suicídios exemplares, como eu já falei antes aqui neste vídeo. Além do mais, convém lembrar que a própria Agatha Christie, se não me engano, ela assumiu diferentes pseudônimos para publicar alguns de seus livros, assim como este narrador aqui vai assumindo essas diferentes identidades a cada novo lugar por onde passa. Só que, ao contrário do que aconteceu lá com a Agatha Christie, que fez todo um rebuliço com o seu sumiço, ninguém ligou para o desaparecimento aqui deste narrador, coitado. Nem mesmo os seus amigos, nem mesmo a sua família parece ter notado que ele desapareceu, porque afinal de contas ninguém dá nenhum indício de que está procurando por ele. Mas então note que o impulso desse narrador não é simplesmente desaparecer, mas também identificar outros autores que também desapareceram, tal qual acontece lá com o narrador de Bartleby e Companhia, que por não conseguir mais escrever, decidiu pesquisar sobre os autores que abandonaram a escrita. E por último, mas não menos importante, o quarto capítulo do romance chama-se Escrever para se ausentar, e nele a presença do Robert Walser, que já estava posta desde o início do romance, ganha ainda mais centralidade, principalmente depois que o narrador passa a escrever as suas chamadas tentativas suicidas, que são textos que se aproximam lá dos microgramas do Walser, que é um autor por quem o narrador é bastante obcecado, tal qual o próprio Vila Matas, porque o Robert Walser ele aparece em vários livros do Vila Matas também. Mas o fato então é que esse autor, o Robert Walser, ele aparece aqui quase como se fosse uma representação máxima dessa dissolução do eu e do desaparecimento como uma postura estética e literária. Porque além de seus microgramas, né, que são textos escritos em uma letra cada vez menor, o Walser passou então 23 anos de sua vida morando em sanatórios sem revelar a sua verdadeira identidade. Até que no Natal de 1956, se não me engano, o Robert Walser desapareceu durante uma caminhada e foi encontrado morto na neve. Por conta então veja, por isso que ele ganha essa importância toda, pensando no tema do desaparecimento aqui do romance. Mas enfim, por conta então dessa sua obsessão, o narrador decide ir ao longo do romance, em vários momentos, ele decide ir a esse sanatório onde o Robert Walser passou os últimos anos de sua vida, assim como o narrador lá do Mal de Montano decidiu ir visitar a casa onde o Kafka passou os seus últimos dias, então
perceba que são vários os pontos de contato entre este livro e os livros anteriores do Vila Matas. Mas enfim, e uma vez estando neste sanatório, o narrador acaba assumindo uma outra identidade, fazendo referência ali, por exemplo, ao Thomas Pynchon, que é um escritor que praticamente nunca foi visto. Se não me engano, desde a década de 70, as pessoas não viram mais publicamente o Thomas Pynchon, mesmo que ele tenha continuado, enfim, publicando alguns livros bastante interessantes. Só que, apesar de se passar por médico durante essas suas visitas ao sanatório, o Passavento está cada vez mais próximo da loucura. E a gente percebe isso porque, primeiro, a cidade onde o narrador vai no último capítulo parece ser fruto do delírio dele. Então, ao mesmo tempo em que essa cidade representa o sanatório lá do Walser, essa cidade também é uma cidade inventada pela mente delirante do narrador. E segundo, esse narrador ele começa a ouvir de maneira cada vez mais frequente uma voz que fala sobre o seu processo de desaparecimento. Né? Outra coisa, como eu disse, esse narrador ele acaba assumindo a identidade de Dr. Pynchon. E os personagens do Thomas Pynchon, se você aí já leu os romances dele, você sabe muito bem disso. Os personagens do Thomas Pynchon são todos meio malucos também. Talvez exatamente por conta disso, neste último capítulo, o ritmo da narrativa vai se tornando cada vez mais vertiginoso, meio delirante, não apenas por conta desse espaço do sanatório, mas também por conta desse diálogo com a obra do Thomas Pynchon. Só que, como esse narrador vive fingindo para se parecer com seus escritores preferidos, nesse ponto da narrativa você não sabe mais se ele está fingindo, graças a esse seu impulso pelo desaparecimento, mas um desaparecimento que deixa e que quer deixar rastros, né, para poder ser encontrado depois. Ou se então você não sabe se ele está fingindo ou se ele não consegue mais sair daqueles personagens que ele foi criando e justamente por conta disso ele enlouqueceu. E essa postura, né, desse sujeito que quer se parecer com o Walser, por exemplo, não é por acaso que ele vai para o sanatório onde o Walser ficou internado, mas enfim, essa postura do narrador faz lembrar bastante a postura do narrador lá de Paris Não Tem Fim, porque ele queria se parecer bastante com o Hemingway também. Então veja, ainda que em menor grau, quando comparado aos romances anteriores, ainda assim é possível estabelecer aqui alguns contatos entre este narrador e o próprio Henrique Villa-Matas. Então, o Villa-Matas está escrevendo um romance no qual ele fala sobre o desaparecimento, mas ao mesmo tempo o Villa-Matas aparece na voz deste que é um narrador que coloca tantas máscaras que acaba permitindo que o autor se oculte por meio desse jogo com as identidades assumidas pelo Passavento. Por isso, aliada à discussão sobre o espaço, e o espaço aqui também acaba expressando parte dessa subjetividade delirante, dessa loucura do narrador, principalmente quando a gente pensa nesses espaços movediços como a rua, o hotel e o sanatório, depois de maneira ainda mais evidente. Então, aliada a essa discussão sobre o espaço, o Villa-Matas parece apontar aqui para uma crise que não é apenas uma crise da subjetividade, mas também uma crise da própria linguagem que fica nessa zona nebulosa entre representar ou não essa presença ausente do próprio autor. Então, se por um lado o autor parece criticar essa tendência contemporânea pela espetacularização do escritor, e o Villa-Matas faz essa crítica aqui ao falar desses escritores que adoecem, ao falar desses escritores que param de escrever, ou ao falar desses escritores que desaparecem ao longo dessa tetralogia do autor. Por outro lado, o Villa-Matas tece toda essa crítica ao mesmo tempo em que está fazendo um livro que se aproxima dessa tendência contemporânea pela autoficção, mesmo que essas máscaras que ele vá assumindo aqui sejam múltiplas e brinquem com a noção de referencialidade, que é algo que problematiza esse tipo de texto que é o texto da autoficção e da autobiografia. Eu já falei bastante sobre isso no meu vídeo lá sobre Paris Não Tem Fim. Mas enfim, além disso, Dr. Passavento
parece continuar exatamente do ponto em que o narrador lá de O Mal de Montano havia parado, porque lá o Vila Matas anuncia essa ideia do anonimato do escritor que decide desaparecer, mas o narrador, o Rosário Reirondo, ele não concretiza totalmente isso. Então ele fala, olha, o escritor tem que desaparecer, mas ele próprio não desaparece. Só que isso aqui acaba sendo aprofundado, porque o Passavento, ao contrário do Rirondo, acaba desaparecendo de fato. Então veja, é como se coubesse ao Passavento continuar aquilo que o Rosário Rirondo havia começado a fazer em O Mal de Montano, mesmo quando a gente pensa nesse tema do adoecimento literário, porque lá em O Mal de Montano nós temos a descrição de uma doença que gira em torno da literatura. Já aqui nós temos essa loucura do Passavento que nasce exatamente dessa indistinção entre ele e os vários personagens que ele foi criando e assumindo ao longo da narrativa. Então, no fim, ele se perde em meio a essas várias identidades e acaba entrando em surto. E esse surto, ele nasce exatamente dessa incapacidade de assimilar a aproximação entre a literatura e a vida real, que é um tema bastante quixotesco, como eu já falei no início do vídeo. Na verdade, desde antes deste capítulo final, já era bastante claro que o narrador não batia muito bem da bola. Porque, veja, ele visita 2 vezes o sanatório onde o Robert Walser ficou internado e ele quase implora para ficar internado ali também. Ele chega, inclusive, a inventar uma história dizendo que ele é um médico que está escrevendo um romance sobre um doutor que está pesquisando sobre a vida do Robert Walser. Né? Outra coisa, ainda pensando no envolvimento entre esse personagem e o sanatório e como isso acaba demonstrando ao leitor que esse cara é meio maluco. Então veja, desde o início da narrativa você tem vários indícios que apontam para o desequilíbrio do cara, mas ainda assim você está tão distraído com outras coisas e você acaba não dando muita atenção a isso. Mas enfim, em um dado momento, esse narrador ele vai até um outro sanatório e encontra um professor com quem a sua esposa teoricamente teria tido um caso, e esse tema da traição também está lá no Mal de Montano, né? Só que o curioso é que o narrador tem muita raiva desse tal professor que está internado no sanatório, porque o narrador acha a vida desse professor muito parecida com a vida do Robert Walser. Então, o narrador tem mais ciúme do escritor do que da esposa. É como se esse narrador quisesse de fato ser o Robert Walser, tal qual o narrador lá de Paris Não Tem Fim queria parecer cada vez mais com o Hemingway, achava que era muito parecido, que era um duplo do Hemingway, coisa do tipo. E para arrematar a relação entre o narrador e esse tal professor que está internado, o narrador acaba fugindo meio delirante quando descobre que o tal professor se lembrava dele e sabia qual era a sua verdadeira identidade. E toda essa loucura do narrador se projeta no modo de narrar, então uma narrativa bastante febril e delirante em vários momentos, e se projeta também no espaço, e é daí que vem essa presença constante dos sanatórios no romance. E como eu disse lá no meu vídeo sobre Morra Amor, caso você não tenha visto aquele vídeo, eu vou deixar o link para ele lá embaixo, o sanatório é um não lugar social para onde você manda as pessoas que não se adequam, que não se ajustam à lógica da sociedade, aquelas pessoas que não têm um lugar fora daquele espaço marginal. Então, é como se, aqui dentro da lógica de Dr. Passavento, o sanatório fosse o espaço máximo do desaparecimento, já que ele se desloca da vida em sociedade e deixa os seus residentes à margem, tal qual as margens onde ficam as notas de rodapé que compõem lá Bartleby e Companhia, que é o primeiro livro dessa tetralogia do autor. Então veja como essa discussão sobre a margem, ela é circular ao longo da tetralogia, né? Porque ela aparece no começo e no fim, e essa discussão se desloca do campo apenas da literatura para o campo da sociedade como um todo. O fato, então, é que, no fim das contas, o sanatório ocupa também esse lugar afastado da sociedade, tal qual é o lugar do escritor que pretende desaparecer, segundo o narrador aqui do romance, e é exatamente por conta disso que esse narrador acaba, de fato, indo parar em um sanatório. O que nós temos, então, ao longo de Dr. Passavento
É um eu que quer desaparecer, seja através da escrita, seja ao se confundir com o outro. E por isso esse narrador assume diferentes identidades. Mas desaparecer por meio da escrita não é totalmente possível para esse narrador, porque afinal de contas, se quem desaparece é o próprio narrador, não teria como ele terminar o texto, já que ele também assume a autoria daquilo que está sendo lido. Ou seja, esse narrador, ele não está apenas contando, ele também está escrevendo essa narrativa. Então, se ele desaparecesse, o livro ficaria incompleto. De igual modo, desaparecer por meio do outro também não é possível, já que, mesmo tendo assumido aquelas várias personalidades, o narrador continuou sendo o mesmo. Então, mesmo associando o desaparecimento ao apagamento da identidade e da imagem, esse narrador só atinge parcialmente o seu propósito quando ele se mantém ali em trânsito. Então, mais do que um desaparecido, esse narrador é um ausente, ele é quase ali um fantasma que se isola cada vez mais, e ao fazer isso, ele acaba demonstrando que, de fato, uma das bases para o surgimento do sujeito na modernidade é a questão do estar isolado. E essa é uma ideia que aparece aqui no livro desde o primeiro capítulo, sendo associada ao Montaigne, que é um personagem recorrente aqui também. E além do isolamento, outra marca desse sujeito moderno é, segundo o narrador, o desaparecimento. E daí existem dois trechos que eu gostaria de ler aqui para vocês. Um na página 71 e outro um pouquinho mais adiante, porque nesses trechos essa relação entre desaparecer e o sujeito moderno acaba sendo posta de maneira interessante. Então na página 71 é dito o seguinte: a catedral estava vazia. Vidrado como estava pelo tema da ausência, senti que aquilo podia ser entendido como uma alegoria de que Deus talvez continuasse ali, mas o sujeito moderno estava desaparecendo. Eu mesmo, para não irmos longe, acabava de desaparecer. E daí na página 206, essa mesma discussão aparece sendo posta nos seguintes termos. Na história do desaparecimento do sujeito moderno, a paixão por desaparecer é ao mesmo tempo uma tentativa de afirmação do eu. Então veja, perceba nesse trecho todas as contradições destinadas, até mesmo no trecho da igreja, né? Você tem essa imagem da igreja vazia ali, enfim, é uma coisa quase contraditória quando a gente pensa no modo como o narrador acaba se colocando ali como um sujeito moderno em vias de desaparecer. E se o grande propósito dessa tetralogia do autor é apontar os rumos da literatura do próximo milênio, como indicado lá no início de Bartleby e companhia, parece que o Vila-Matas está dizendo que, para além de rizomática, autorreferencial e sinuosa, essa literatura está fadada ao desaparecimento, ainda que esse desaparecimento seja colocado aqui como algo positivo, já que o Vila-Matas anuncia o desaparecimento da literatura, ao mesmo tempo em que continua escrevendo textos literários, tal qual ele havia apontado antes lá em O Mal de Montano, certo? Então, assim, nós encerramos essas nossas discussões sobre a tetralogia do autor. Enfim, como vocês sabem, eu sou bastante suspeito para falar da obra do Vila-Matas, já que eu gosto bastante deste autor. Então fica aqui a minha recomendação, fica também os meus votos, enfim, de boas festas, aquela coisa toda, porque se tudo deu certo, esse vídeo está saindo no dia 30 de dezembro, então vamos ver se o ano que vem as coisas melhoram um pouquinho, não é verdade? É isso então, vemo-nos no próximo vídeo e um amplexo.